Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um fator que pode fazer a Petrobras dobrar de tamanho. A ação da empresa tem um potencial de se valorizar de mais de 100%, fora um grande dividendo que a Petrobras pode pagar para vocês. Então, se vocês querem saber sobre tudo isso, eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre Petrobras, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. E perceba que hoje eu tenho 10,3% da minha carteira atrelado nas ações da Petrobras. Eu tenho feito aportes bastante interessantes aqui na empresa. Detalhe, os meus aportes aqui na carteira vão voltar com uma intensidade melhor para meados de novembro de 2025, onde eu vou fazer aportes mais significativos na Petrobras e na Vale, que são empresas que eu pretendo colocar como uma participação na minha carteira levemente relevante, denotando ali de 10 a 15% da carteira total em empresas de commodities, porque eu enxergo uma assimetria bastante nessas ações, bastante interessante, né, nos preços atuais. Falando diretamente aqui de Petrobras, pessoal, já não é segredo de ninguém, tá? Que a Petrobras é uma empresa gigantesca. Quando a gente pega aqui, ó, o valor de mercado da empresa, ela tem 418 bilhões em valor de mercado, denotando de que é uma baita empresa aqui no Brasil. E o carro-chefe aqui na Petrobras é justamente o petróleo. Quando a gente pega aqui a receita líquida da empresa, a gente percebe que o petróleo é o carro-chefe de receita líquida na Petrobras. E ela tem, obviamente, os seus derivados, que é o diesel e a gasolina, tá? Por isso, quando você olha para a Petrobras, você tem que esquecer de ruído político, você tem que esquecer sobre questões externas e focar no que realmente importa aqui na empresa, que é o produto que ela vende, tá? E falando aqui no produto que a Petrobras vende, você tem que olhar para o Brent, o preço médio do barril do petróleo, que hoje está em 66 dólares o barril. O interessante da Petrobras, pessoal, é que hoje ela está muito mais protegida contra as oscilações de preço do barril de petróleo e as flutuações. Por quê? Primeiro que a Petrobras que a gente tem hoje não é a mesma Petrobras que a gente tem lá no ano do governo Dilma. A dívida líquida da empresa hoje está extremamente mais controlada, dívida líquida sobre EBITDA na faixa de 1,8 vezes. A empresa, ela tem um lifting cost, custo médio por extração de barril, bem mais baixo, 28 dólares, tá? De custo médio de extração por barril, denotando que ela está muito ali, tem uma margem bem mais elevada, mais protegida, né? Contra quedas abruptas que podem acontecer no preço. Então, para hoje a Petrobras ter prejuízo na sua operação, o preço do barril precisaria cair para abaixo dos 28 dólares, o que é quase inviável de acontecer, já que se isso ocorrer, isso prejudicaria a demanda global de muitas petrolíferas empresas de commodities, tá? Paralisando os estoques e, por consequência, trazendo uma crise irreversível. Então, o mercado, ele não deixaria o preço ficar tão depreciado nesse nível por muito tempo. Já haveria um repique de valorização e o mercado injetaria liquidez para que a commodity voltasse novamente para cima. Então, isso traz uma segurança para o investidor de Petrobras. Se lifting cost diminuindo no longo prazo, vai ficando cada vez menos arriscado investir na empresa, porque ela sempre vai trazer resultados positivos para nós. E se
Caso o barril caia para baixo do seu custo de extração, o mercado não vai deixar por muito tempo e ela vai ter apenas uma queda pontual, talvez até um prejuízo pontual, como já teve em outros balanços, e se recuperou fortemente e trouxe um belo retorno para o acionista. Mas claro, não é uma empresa para todo mundo, tem volatilidade, você precisa estar ciente disso, e é justamente esta volatilidade que nos permite comprar a ação em patamares de preço baixo e ter um retorno bem acima da média. Perceba aqui, ó, Petrobras nos últimos 10 anos deu ali 1.275% de retorno total. A rentabilidade superou mais de 20% ao ano no período. Quando a gente pega aqui, ó, a taxa anual equivalente, se a gente colocar aqui, ó, 1.275% de retorno que a Petro trouxe em aproximadamente 10 anos, pessoal, isso aqui dá uma rentabilidade de quase 30% ao ano. E depois vem pessoas aqui me falar que não é possível você conseguir mais de 20% ao ano em ações. Vocês estão vendo como é possível? Por isso que quando eu faço essas simulações aqui na carteira do canal, supondo um patrimônio X ou uma rentabilidade de 30%, muitos falam, Pablo, você é maluco, você é doido, não tem como conseguir essa rentabilidade. E tem como. A gente vê empresas da bolsa trazendo, mas claro que você vai correr um risco mais elevado, o risco de estar exposto em uma empresa mais cíclica. Mesmo assim, você teve um belíssimo retorno no médio a longo prazo com ações da Petrobras, tá? E hoje, aparentemente, a empresa tem ido muito bem. Mesmo com o preço de barril mais reduzido, ela tem conseguido entregar uma margem operacional muito boa, tem conseguido entregar aqui um crescimento no seu EBITDA, mesmo que o EBITDA tenha essa leve retração, pessoal, ela ainda está lucrando 9,2 bi de dólares de EBITDA por trimestre. Se eu colocar isso aqui, ó, 9,2 bi vezes, no caso, 4, isso nos dá 36,8 bi de EBITDA por trimestre. Se eu multiplicar por 4, por ano a gente está tendo 147 bi de EBITDA total, tá? Então é de fato um EBITDA muito substancial para a Petrobras. Consequentemente, hoje temos uma ação descontada. Por quê? Primeiro que hoje a Petro, quando a gente olha ali para dividendos, ela é uma grande pagadora. E caso o preço do barril esteja acima de 40 dólares a unidade, ela paga um dividend yield mínimo prioritário na faixa de 4 bilhões de dólares. Se eu multiplicar isso aqui, né, pelo dólar atual, a gente tem 21,5 bi de aproximadamente resultado de dividendos. E se eu multiplicar por 2, supondo um fluxo de caixa livre semelhante aqui que é a distribuição de dividendos da empresa, e se eu dividir pelo valor de mercado de Petrobras hoje, temos então 10,1% de dividend yield projetado no cenário mais pessimista para a Petrobras. A Petrobras, na média, ela cresce a uma taxa, quando a gente considera aqui, né, 1 menos o payout e vezes o ROIC médio que fica de 13%. Petro cresce na média 9,1% ao ano. Então, se eu considerar 9,1% ao ano de crescimento nas ações, mais esse dividendo médio de 10,5%, temos um retorno embutido no preço da ação de quase 20% ao ano no longo prazo. E perceba que a Petro superou esse retorno justamente de 20% ao ano. Por quê, pessoal? Esse retorno ele é somente dividendos e que a ação vai crescer o resultado. Mas ninguém está considerando que pode acontecer uma reprecificação por parte do mercado e você ter um potencial de rentabilidade muito mais elevado. Detalhe que quando a gente pega aqui os múltiplos da Petrobras hoje, olhando para o EV sobre EBITDA, a empresa já está muito barata. Se eu pegar aqui, né, EV sobre EBITDA, que é como se fosse um PL, mas você pega o valor de firma, que é o valor de mercado da empresa mais a dívida líquida, e subtrai, né, pelo EBITDA dos últimos 12 meses. Temos uma relação EV sobre EBITDA de 4,15. A média de Petro é ser cotada em 7,5 vezes, trazendo um potencial de upside muito expressivo caso hoje a empresa fosse cotada pela sua média de EV sobre EBITDA. Se ela for cotada por 7, ela teria que ter um valor de mercado no mínimo de 724 bilhões, o que dividido pelo valor de mercado atual, isso nos dá um potencial de alta de 70,75% nas cotações, tá? Quando a gente joga aqui, ó, múltiplo do Graham, preço justo do Benjamin Graham, a gente percebe que a ação já se encontra muito barata. Preço justo de R$ 79,23. Dividido pelo preço atual de R$ 31,00, hoje a ação subiu um pouco, temos um potencial ainda de alta de 155% na cotação. E se o preço da commodity subir, aí sim que Petrobras poderia embalar, tanto em bons dividendos e também em bom percentual de apreciação que você pode conseguir
na sua carteira, tá? Então a estatal mas eu acho que compensa o risco em Petro, tá, pessoal? Nada é recomendação de compra ou de venda. Utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, que é um indicador que mede a rentabilidade, no caso, mede ali a taxa de crescimento da empresa juntamente com o PL. No caso da Petrobras, a gente não usa PL, a gente usa EBITDA, né? Mas dá na mesma, porque o EBITDA também é uma forma de avaliar o resultado da empresa. Então, pegando aqui, ó, 4,12 de EV sobre EBITDA e subtraindo por uma taxa de crescimento de 9,1, nós temos um PEG Ratio de 0,45. O Peter Lynch falava que caso a ação estiver abaixo de 1, simboliza que está barata. E se estiver abaixo de 0,50, simboliza um extremo desconto. E Petrobras está aparentemente extremamente descontada. Se esse fluxo, né, de EBITDA continuar, se o preço do petróleo ficar minimamente razoável, a empresa pode trazer um resultado bem acima da média para o investidor. E pessoal, para vocês que já estão encaminhando comigo aí até o final deste vídeo, o grande fator que pode fazer a Petrobras dobrar, além de todos esses que eu já citei para vocês, que já são catalisadores bem interessantes, tá? É a margem equatorial. Pablo, o que é a margem equatorial? Nada mais tá, do que um projeto da Petrobras que pretende dobrar a capacidade de produção de petróleo para os próximos anos. Sabe o que significa dobrar a capacidade de produção? Significa que a demanda vai dobrar por 2. Imagina se o preço da commodity continuar estável. Demanda dobrando, custo de extração diminuindo e preço da commodity se valorizando. Então, pessoal, isso aqui poderia ser bombástico para a Petrobras e trazer um resultado bem acima da média e confirmar esse cenário de valorização expressiva e também bons pagamentos de dividendos. Então hoje, por termos de fundamentos, a Petrobras parece estar bastante interessante, tá? Vai se concretizar? A probabilidade é muito grande, mas se o crescimento não for tão rápido quanto a gente espera, pelo menos isso aqui já está precificado nos preços atuais. E no mínimo você vai conseguir uma rentabilidade de 12% ao ano em dividendos. Então, mesmo se a ação não se valorizar muito, você ainda pelo menos já tem um fluxo de caixa interessante na sua carteira, o que vai diluindo esse risco no médio e longo prazo. Por isso a importância, pessoal, tanto de um asset allocation, de você não colocar todo o seu capital em empresas cíclicas, porque tudo pode mudar, mas também de empresas que são boas pagadoras de dividendos, porque enquanto esse crescimento todo não acontece, pelo menos você tem o dividendo pingando na sua conta, que te proporciona uma oportunidade de você comprar outras ações que estejam baratas e também ali para que você possa retroalimentar esses juros compostos, já que a gente sabe que os juros compostos eles são uma maravilha. Por exemplo, o meu capital aqui na carteira de 140 mil reais, eu coloco uma taxa, sei lá, vamos supor que dê 30% ao ano, a gente viu que é possível conseguir isso durante 10 anos no tempo e eu realizo meus aportes mensais frequentes na carteira. Daqui a 10 anos eu poderia ter um patrimônio de 3 milhões de reais. Então, já é um patrimônio bem substancial, considerando uma rentabilidade de 30% ao ano na média. Pablo, seja mais conservador, 15% ao ano, tá? Eu não acho que vai ser, acho que vai ser mais, mas tudo bem. Mesmo assim, 15% ao ano, 1 milhão de reais daqui a 10 anos. Então, olha a mágica dos juros compostos. Perceba que se você conseguir 15% ao ano durante 30 anos, você já tem um patrimônio de 20,4 milhões de reais. De qualquer forma, você vai ser milionário, mas basta esperar e pegar empresas que ganhem da inflação e paguem bons dividendos no médio a longo prazo. Pablo, pelo amor de Deus, que difícil tudo isso que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos proporcione mitigar esse risco e traga um potencial de retorno maior? Pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso, tá? Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer minuto, a qualquer segundo, né, essa planilha sofre alterações automáticas. Por quê? Já tem algoritmos de negociação que fazem isso por você em tempo real. Fora que você tem mais de 100 ações aqui que você pode estudar. E último fator e mais importante, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e temos aqui o ranking das ações mais baratas
pela Magic Fórmula do John Bogle, trazendo essa potencialidade de retorno maior. Fora que você também tem preço teto projetivo e infinidade de benefícios. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir para mim, me interessei muito, tá? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também está aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também que você pode se tornar membro aqui do canal. A parte de membros está vindo com todo vapor e eu estou postando vídeo quase todos os dias para vocês, tá? Sobre boas empresas, estratégias que eu não falo na parte pública. Fora também que se a gente atingir 500 membros ativos, eu vou liberar o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, que hoje por R$2.000 valerá totalmente zero. Será gratuito aí para os membros do canal, então vão ter um conhecimento muito acima da média aqui para vocês, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras e qual é a sua perspectiva no médio a longo prazo aqui na empresa, já que Petrobras tem sido um tópico muito requisitado no canal. Nesse mês, né, percebo que vocês estão gostando muito de Petro. Postei aqui um vídeo a quase 1000 visualizações. Esse aqui que eu postei já está em mais de 300, é que não atualizou aqui. Então, eu vou trazer tópicos que vocês gostam aqui no canal com frequência. E eu percebo que o que vocês estão gostando é justamente a famosa e queridíssima Petrobras, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!